Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, mistério da quarta-feira. Que o castelinho da Rua Apa é assombrado, isso todo mundo já sabe. Até mesmo aparelhos confirmaram a existência de energias pesadas no lugar. Dor, raiva, ódio. Isso tudo foi registrado em aparelhos e está impregnando as paredes, até mesmo nos restos de madeira deixados nos cantos. E toda a construção vibra constantemente. E ao que tudo indica, essa energia é alimentada por mais negatividade vinda da rua e das pessoas que passam ou entram lá. E, em contrapartida, essas pessoas também levam com elas a negatividade do castelinho. Por um tempo, após sair das mãos da família Reis e ser tomada pela União, o castelinho da Rua Apa serviu como uma hospedaria. E muitas das pessoas que moraram lá disseram ouvir choro, lamentos, portas batendo e passos, viam vultos e sombras. Moradores de rua e pessoas que passaram por perto, especialmente à noite, também relataram a mesma coisa, e alguns até disseram ter ouvido o barulho de corrente se arrastando. Mas toda essa negatividade não surgiu de repente, não surgiu do nada. Ela foi sendo alimentada desde a época em que seus moradores eram vivos. Hoje, esses moradores são fantasmas, que estão presos lá por problemas de família não resolvidos e esperando que o mistério das suas mortes seja resolvido. Certamente, esses são os motivos que não permitem que aquelas almas descansem. E há quem diga que são essas mesmas energias que impedem a reforma do castelinho. Tudo começou quando Virgílio César dos Reis, um empresário muito rico de São Paulo, mandou construir o castelinho na Rua Apa, número 232, na esquina da Avenida São João, que era, na época, um símbolo de riqueza e de elegância. O castelinho era um presente dele para a família, a esposa Maria Cândida e os dois filhos, Álvaro e Armando. E após a morte do senhor Virgílio, os irmãos passaram a usar o castelinho como escritório. E apenas a dona Maria Cândida continuou morando lá na companhia de 3 empregados que ficavam em uma construção anexa. A fortuna da família era muito grande e coube aos filhos administrá-la. Isso incluía o cinema, o Cine Broadway. Depois que Álvaro voltou de uma viagem para a França, ele voltou com uma ideia fixa de transformar o cinema em um ringue de patinação, exatamente como um que tinha visto em Paris. Só que Armando não aprovou a ideia, disse que aqui isso não ia dar certo. E isso se juntou à briga por causa da herança, e os conflitos entre eles só aumentaram. Na noite de 12 de maio de 1937, Álvaro estava em casa, junto com a namorada, quando recebeu um telefonema. Até hoje não se sabe de quem, pedindo para que ele fosse ao castelinho resolver alguns problemas. Ele logo seguiu até lá. E na manhã seguinte, a polícia encontrou 3 corpos. Os irmãos estavam mortos lado a lado e embaixo das escadas estava o corpo da mãe. As investigações foram feitas e nada se encaixava com nada. Mesmo assim, no ano seguinte, o caso foi dado como encerrado e a versão oficial ficou assim. Naquela noite, Álvaro e Armando estariam discutindo sobre o que seria feito com a herança. Continuar com o cinema ou construir o tal ringue. Como não se entendiam, acabaram brigando. E Álvaro estaria armado. Ele sempre andava armado. A mãe deles, na tentativa de apartar a briga, se colocou entre os dois. A arma disparou, matando Dona Maria Cândida. Totalmente transtornado, Álvaro atirou também no irmão e, percebendo a besteira que fez, se matou. E aí começam as discrepâncias. Dona Maria Cândida foi encontrada embaixo das escadas, mas havia sangue dela respingado nas roupas dos filhos, indicando que ela teria sido baleada quando ainda estava perto deles, entre eles. Os dois foram encontrados em outro ponto da sala, lado a lado, e Armando morreu de olhos abertos, sinal de que ele teria sido surpreendido. Álvaro era destro, mas a sua arma estava ao seu lado esquerdo. E o mais absurdo, ele tinha 2 tiros no peito. Quem se mata com 2 tiros? Mais tarde, também foi descoberto que os ferimentos foram causados por 2 armas,
mas apenas a de Álvaro foi encontrada. Como eu tinha dito, mais 3 empregados viviam lá, em uma casa anexa, mas bem perto. Mesmo assim não ouviram nada, nem a briga e nem os tiros. E mesmo assim, o caso foi encerrado. Ficou por isso mesmo. E para coroar tudo, 8 volumes do processo que estavam em Brasília desapareceram às vésperas do caso ser reaberto. É claro que havia mais alguém no Castelinho naquela noite, e tudo contribuiu para que ele nunca fosse descoberto. Como os sobrinhos não eram mais considerados herdeiros por causa de uma lei do presidente Getúlio Vargas, o Castelinho foi tomado pela União e a partir daí ficou abandonado. Álvaro pode ter sido vítima de uma grande injustiça e, juntamente com toda a energia de conflito que impregnou a casa, isso deixou as almas presas. E não somente a família, mas segundo investigações paranormais, o assassino também está lá. Enquanto esse crime não for solucionado, esses fantasmas vão continuar lá, exigindo justiça, a justiça que merecem, e acumulando cada vez mais negatividade para o lugar. Dizem, inclusive, que é essa negatividade que impede a restauração do Castelinho, uma vez que a família era muito possessiva em vida e continua possessiva ainda hoje. Em uma investigação foi captada a voz de uma mulher que pede perdão. Acredita-se que seja a Dona Maria Cândida pedindo aos filhos que se perdoem, já que eles brigavam muito. Na tentativa de conseguir respostas e de ajudar de alguma maneira os fantasmas do Castelinho, muitos grupos de caça-fantasmas vão até lá. Mas a evidência mais surpreendente, captada em EVP, foi pelos Ghost Hunters. Quando um dos investigadores perguntou qual o nome do assassino, uma psicofonia novamente com voz feminina foi captada. Claramente, mas só depois de analisada, foi possível ouvir o nome Eduardo. Até então, não era um nome familiar, não queria dizer nada. Só que mais tarde, com um pouco mais de pesquisa, acabaram descobrindo que Eduardo, coincidência ou não, era o nome de um primo distante, que não deve ter gostado muito de não fazer parte dos herdeiros da fortuna da família. Teria sido ele o assassino? Bom, enquanto isso não se resolver, a família vai continuar presa no Castelinho, esperando pela justiça, que deveria ter sido feita há muito tempo. Semana que vem eu volto, com mais um mistério, difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.